Olá, eu sou a prof. Ana Paula Milani e o nosso dedo de prosa hoje é sobre a continuação da obra O Tempo e o Vento, o Continente 1, de Érico Veríssimo. Falamos sobre o Sobrado, falamos sobre Ana Terra e agora falta falar sobre um certo Capitão Rodrigo, que é a terceira parte, a parte que encerra o Continente 1. Lembrando sempre que a primeira parte, né, o Continente 1, então é a que traz esses personagens mais emblemáticos e mais famosos dentro da nossa cultura. Um certo Capitão Rodrigo, então, começa com a Ana Terra já falecida e a família de Pedro Terra, seu filho, indo visitar o túmulo, né, da mãe do Pedro, Ana Terra. Aí nos Dia de Finados, eles estão no cemitério e chega aquela figura, né? Capitão Rodrigo chega maravilhoso, né? Com a sua farda vermelha, com aqueles enfeites dourados, um violão nas costas, a cavalo, sempre dando risadas muito altas, conversando muito alto, né? A descrição dele loiro, né, um homem grande, com bochechas muito rosadas, né, era um homem de muita presença, ele era um anti-herói, na verdade. O Capitão Rodrigo, ele era o estereótipo do gaúcho bagaceira, né, do gaúcho machista, bagaceira, mas ao mesmo tempo ele era um homem livre, ele era um homem de pensamento muito livre. Sendo ele um homem de pensamento muito livre, não tinha como ele não conquistar as pessoas ao seu redor. Algumas delas não se enganavam nunca sobre o Capitão Rodrigo, e uma delas era o Pedro Terra. O Capitão Rodrigo era tão sem vergonha que ele chegava ao cúmulo de parar numa pensão de um cara e comer, beber e dormir ali de graça e ainda transar com a mulher do cara. O Capitão Rodrigo não tinha muito freio moral para o discernimento das suas questões, sobretudo no que se relacionava a questões do amor, né? Ele era um mulherengo. Pois então, nesse Dia de Finados, o Pedro Terra vai saindo com sua esposa e sua filha Bibiana. Ele teve 2 filhos, Juvenal e Bibiana. E a Bibiana era uma moça lá nos seus 17 anos. E saindo com a família do cemitério no Dia de Finados, e esse rapaz, Capitão Rodrigo, chega e se apresenta e ele diz que quer ficar em Santa Fé. Aonde ele poderia se instalar? Que lugar ali teria para ele? O que ele poderia fazer ali? E o Pedro Terra diz que o melhor que ele pode fazer é montar no seu cavalo e ir-se embora de Santa Fé. E ele fica, né, poxa, né, bota estupidez esse velho. E aí, Pedro Terra era um homem muito sisudo, muito sério, na verdade, né? E a Bibiana fica, né, e ele diz não, que ele pensa em ficar em Santa Fé, e a Bibiana fica estarrecida com aquilo, porque ele diz aquilo olhando penetrantemente nos olhos azuis de Bibiana Terra, e a menina fica, né, alucinada. Imagina, né, chegou aquele baita daquele homão ali e ficou olhando pra ela. A Bibiana, né, vestida muito recatadamente, foi entrar na charrete para ir embora e levantou levissimamente o vestido em que apareceu o tornozelo dela. E o Capitão Rodrigo tirou dias e noites sonhando com aquele tornozelo, o tornozelo da Bibiana Terra. Ele era acostumado a ver mulheres de todos os tipos peladas, andava com tudo que era chinaredo, era um horror. Mas o tornozelo da Bibiana Terra, o que será que poderia existir além daquele tornozelo, né? Essa não era uma moça do tipo das que o Rodrigo era acostumado a andar, né? Essa era uma moça virgem, direita, nos padrões de mulher direita da época. E o Rodrigo fica, então, embasbacado, apaixonado por ela. Ele toca violão em pleno Dia de Finados e a comunidade em geral fica chocada com aquilo. Meu Deus, era um bagaceiro, uma pessoa que não respeitava sequer o Dia dos Mortos. Pois bem, Capitão Rodrigo vai se aquerenciando por ali, faz amizade com o padre, né? E apesar do Rodrigo ser totalmente avesso aos costumes da igreja e tudo mais, o padre queria bem o Rodrigo, ele queria converter o Rodrigo e ele queria bem, porque no fundo o Rodrigo não era uma pessoa má, né? Ele era um homem livre, à sua maneira, né? Não estamos julgando agora moralmente o Capitão Rodrigo. Até que chega um dia em que ele chega a um bar. É um momento muito, muito conhecido da obra. Inclusive, ele chega a um bar, chega se achando, né? Ele entra dizendo, é o seu famoso ditado, né? Buenas e me espalho, nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho. E nisso um cara se calça com ele. Um moreno se calça com ele e escuta aqui o que tu tá pensando, que isso aqui não é lugar de baixaria, que o que tu tá pensando tá querendo brigar. E daí ele já puxa da arma e o Rodrigo já puxa da adaga dele também. O bolicheiro já diz, não, aqui dentro não, saltem pra fora. Os outros ficam esperando ver se vai sair a briga e acaba que a briga não sai. O Capitão Rodrigo diz assim, escuta aqui, olha, eu já pelhei muito nesta vida e eu quero ficar pelo menos uns 30 dias sem briga.
né? Quero te apresentar, então, qual é a sua graça? Capitão Rodrigo, e vós me ser, qual é a sua graça? Juvenal Terra. O filho de Pedro e irmão da Bibiana, portanto. Acaba que depois ali se convidam para um trago, ficam ali tomando um trago de canha. O Rodrigo toma um pouco mais do que o Juvenal Terra. O Rodrigo era borracho, bebia bastante. E aí eles acabam ficando amigos os dois. E abrem uma venda juntos, né? Um bolicho, um mercadinho. E eles abrem essa venda juntos e o Capitão Rodrigo diz assim, ó, já de cara, escuta, Juvenal, eu quero me casar com a tua irmã, mas e ela já sabe disso? Não. E será que ela vai querer? Não sei, né? Mas eu quero. Daí chega a hora do casamento do Juvenal e o Capitão Rodrigo é convidado, assim como toda a comunidade. Só que a Bibiana tinha um noivo. A Bibiana tinha um noivo, que era o Bento Amaral, o filho do estancieiro mais rico da região, o fundador do povoado de Santa Fé. Ele era filho do Ricardo Amaral, aquele mesmo Ricardo Amaral que mandou buscar, né, o que restou das comunidades dizimadas pelos castelhanos. O Ricardo Amaral mandou buscar as pessoas, inclusive a Ana Terra e o Pedro, para a fundação desse povoado. Eram as pessoas mais ricas dali. Pedro Terra fazia muito gosto desse casamento, né? Ia casar com um rapaz direito, de boa posse, era, né? Bento Amaral era o melhor partido daquela região, naquele momento. Chega no casamento da Bibiana, do Juvenal, o Capitão Rodrigo toma 6 taças de vinho. E chega pro padre e diz, escuta, padre, eu vou tirar a Bibiana pra dançar. Mas tu não é louco, rapaz, tu não me faz uma coisa dessas, a Bibiana é comprometida, ela já tem seu noivo, ela está ali com o Bento Amaral. Mas eu não tô nem aí pra este cagão. E Bento Amaral era um cagão mesmo. Aí quando o Capitão Rodrigo chega pra tirar a moça pra dançar, era um desaforo de fato, ela fica radiante, imagina. E o Bento Amaral resolve fazer uma brigaiada. Os capangas do Bento Amaral já seguram o Rodrigo e para que o Bento possa esbofeteá-lo, o padre já se mete e diz, não, para aí, um homem tem o direito de se defender, né? E o Juvenal Terra já chega ali, tapa o Bento Amaral de desaforo, né? Na frente de gente e fala que aquilo ali vai deixar de ser dominado pelas botas dos Amaral, que ninguém tem que respeitar as botas dos Amaral, todo mundo sabe, né? Que grande parte do que os Amaral tem é coisa roubada. Né, que roubavam terra, roubavam gado, enfim, é uma acusação gravíssima. E propõe-se, então, que se faça um duelo por Bibiana. Né, um duelo, e o Bento Amaral diz de adaga. E o Capitão Rodrigo adora, mas melhor ainda de adaga, que é mais devagar para matar, né, sofre mais para morrer, é isto mesmo. Aí do alto da cocheira eles iam pelear, então, de adaga. Só que Bento Amaral, sabidamente covarde, cagão, né, traiçoeiro, né, a ordem era a seguinte, o primeiro que, né, o que matar, primeiro desce para avisar os seus parceiros para ir buscar o morto lá em cima. E todos estão esperando ali embaixo, né, apavorados, a maioria das pessoas torcendo pelo Capitão Rodrigo, porque era um anti-herói, era muito bem quisto, né, apesar de todos os seus defeitos, era bem quisto pela sua ousadia. De repente houve-se um estampido, um tiro. Os capangas do Bento Amaral não deram um tiro pelas costas do Capitão Rodrigo, né? Quando o Capitão Rodrigo estava escrevendo o famoso R na cara dos seus inimigos, né? Ele começou a fazer o P na cara do Bento Amaral e tomou um tiro nas costas. E ele estava dizendo assim, escuta, agora que só tu te aquieta aí, rapaz, que agora só falta a pernica do R. E ele não conseguiu fazer a pernica do R, que quando ele foi fazer, ele tomou um tiro nas costas. Caiu ali, desceu o Bento Amaral todo metido a machão, né? A macheza, e que estava nos seus capangas, na verdade, não é? E então, fica o Bento Amaral por cagão e a Bibiana já se decide, mas eu com cagão desses aí não vou casar. Ela não diz isso, mas é isso que ela pensa. Né? Eu quero casar com o Capitão Rodrigo. E aí a família fica, né, se vê na obrigação, a família do Pedro Terra, já que a briga era por causa da guria, né, se vê na obrigação de curar o Capitão Rodrigo, custasse o que custasse. Aí o Pedro Terra tinha o hábito, não me perguntem, né, que fins medicinais teria essa prática, mas ele colocava teias de aranha nos ferimentos. E chegou um dia, né, o Capitão Rodrigo febril, delirava toda hora, chamava por Bibiana, o padre foi lá dar extrema unção pra ele, não aceitou, debochou do padre, né, piscando com os olhos, ainda assim ele debochou do padre, não quis a extrema unção, disse que não se arrependia pelos seus pecados, e se acorda, e a Bibiana diz, então, né, que vai se casar com o Capitão Rodrigo. E o pai dela diz o seguinte, Pedro Terra diz, escuta aqui, tu vai te casar mesmo com esse bagaceira? E ela diz, vou, eu amo o Capitão Rodrigo. Bom,
eu só tenho a te dizer o seguinte, eu não vou te proibir. Tu faz a tua vida o que tu quiser. Eu só tenho a te dizer que tu jamais vai ser feliz ao lado deste homem, porque este homem é um bagaceiro. E realmente era o estereótipo do bagaceiro. Eles se casam, eles são muito felizes num primeiro momento. O Pedro Terra achava um absurdo, porque o capitão passava levando as mãos na Bibiana, transavam dia e noite, aquilo era um horror, né? E ele se manifestava assim, né? Passava as mãos da Bibiana diante das pessoas, se agarravam diante das pessoas. O velho achava isso uma vulgaridade, apesar de serem casados. Naquela época, alguns costumes, né? De elegância no relacionamento eram mantidos publicamente. Eis que então a Bibiana engravida. A Bibiana engravida e tem uma menina chamada Anitta. Só que o Capitão Rodrigo, né, o casamento maravilhoso foi pra ele no início. O momento em que ele se vê tendo que trabalhar na venda, a mulher já não tinha mais tempo pra ele. Aquelas crianças berrando dentro de casa. O Capitão Rodrigo vai surtando, vai dando um ódio da vida, ele odeia aquilo ali. Aquilo ali não é vida pra ele, meu Deus, que horror. O Capitão Rodrigo atende mal, começa a atender mal os clientes da venda e simplesmente some, bate as portas e some, sai por aí afora, transa com outras mulheres, tira um tempão fora, né? Ele arruma uma alemoa, ele arruma várias mulheres. E aí, mulheres da vida, mulheres tidas na época como mulheres da vida, aquelas ali que ele andava. E a Bibiana, desesperada em casa, esperando, ele tinha o costume, quando ele ia nas cidades vizinhas buscar mantimentos para venda, ele ficava dias sem aparecer. Tanto que a Bibiana dizia que a sina das mulheres da família Terra era trabalhar e esperar, e esperar, e esperar, né? E aí lá um dia o Rodrigo volta, mas volta e não volta como um bom marido. Aí ele sai pra jogar truco e tomar cachaça na casa de um parceiro. E a Anitta adoece, a guriazinha. E a empregada vai 2 vezes nessa casa. Atrás do capitão, a sua filha está muito mal. Dona Bibiana manda ele chamar. Diga que já vou, né? Vai de novo, diga que já vou. E aí, inclusive, os amigos dizem, não, capitão, o senhor não nos leve a mal, mas o senhor deveria ir ver a sua filha no sacurandeiro. Mas é pai. E ele faz o escândalo, bota na boca de todo mundo e manda que cuide da sua vida. Na 3ª vez, a moça, a empregada, chega e diz, capitão, eu disse que já vou! E ele dá um tapão na mesa, né, levantando as cartas dos copos pra cima. E aí ela diz, não, capitão, se acalme, agora não precisa mais. A sua filha Anitta acabou de falecer e eu trago o recado de Dona Bibiana. Este homem entra em depressão, este homem já cai num choro, coisa mais horrível. É uma comoção geral, ele chega em casa, a Bibiana tá deitada na cama, péssimo, imagina, perdeu a filha. E ele fica em péssimo estado de desolamento, arrependidíssimo, lógico, né? Alguma coisa no coração deste homem deveria ter. E ele, então, promete a Bibiana que ele nunca mais vai beber, a não ser que viesse o filho homem. E passa um tempo, a Bibiana engravida de novo e nasce o filho homem, que é o Bolívar. E ela... ele realmente cumpre o prometido. Ele só toma um martelinho de canha pra comemorar que o Bolívar nasceu, afinal, seu filho homem, né? E ele, nunca mais bebe. Logo adiante já estoura a Revolução e ele precisa ir pelear, né? O Capitão Rodrigo estava longe das peleias fazia muito tempo. A Bibiana não queria que ele fosse. Mas ele se arrumava para ir pelear como quem ia para uma festa. E aí o Rodrigo foi, tirou dias fora, a Bibiana péssima em casa, meu Deus, com aquela criança, a Bibiana era desesperada em casa, esperando esse homem. Lá uma noite, o Rodrigo apareceu. E tiveram uma noite ardente de amor, em que ele promete a ela né, que nunca mais vai ficar tanto tempo longe e que ele vai voltar. Só que o Capitão Rodrigo não volta mais. O Continente 1 termina com a morte do Capitão Rodrigo, em meio aos combatentes da guerra, né? Capitão Rodrigo ia indo no cavalo, tomou um tiro, caiu, morreu, não voltou mais para casa, né? Existem muitas, né, encenações sobre a morte do Capitão Rodrigo, e na verdade não existe, não se sabe assim quem foi o assassino do capitão, ele simplesmente, né, foi atingido, não se sabe por quem, no meio daquele entreveiro, né, tiros, cavalos, aquele homerio peleando, como eles diziam, né? Não se sabe quem é para atingir o Capitão Rodrigo. E assim termina a primeira parte, que vai se encaminhar para a segunda. O Continente 2 já começa, então, com a Dona Bibiana já velha, né, morando com os seus netos, né, relembrando coisas da juventude, né, enfim. Então, essa é a segunda parte, né, com a nossa aula, nossa conversa, sobre o Continente 1 de Érico Veríssimo.